definição de planos estratégicos e tenho acompanhado o quanto Deus tem o abençoado. E fiquei muito feliz essa noite em ver a visão missionária desta igreja e a paixão que o pastor tem pela obra missionária. Quero também parabenizar a abertura que foi feita com excelência. Eu tenho muito tempo que eu senti a presença de Deus numa apresentação de um congresso. Não foi enfadonha, foi espiritual, organizada, e a igreja está de parabéns, a organização, o pastor da igreja. Quero glorificar ao Senhor pela vida do pastor Sérgio, que é o vice-presidente da igreja, pastor Misael e o pastor Yuri, que nos conduziu, e também a SEMAN, que é essa secretaria que mantém, ajuda 92 missionários. Quero cumprimentar os pastores, as autoridades aqui presentes, e tenho certeza que Deus tem algo a falar ainda conosco, mais do que já tem falado. Quantos estão com o coração aberto para ouvir? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aqueles que acharam o texto, dê um sinal pentecostal. E nisso vieram os seus discípulos e admiraram-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Podeis tomar o vosso assento. Permaneça com a Bíblia aberta para uma possível conferência durante a ministração, porém olhe para cá. Entende-se melhor quando se olha para quem está falando. Quando nós falamos de missões, nós estamos falando do projeto primordial da igreja. A igreja existe por causa da missão. E quando o dono da igreja ressuscitou, ele disse aos discípulos: vão por todo o mundo e preguem, façam discípulos. O dono da igreja não disse se vocês quiserem. O dono da igreja não disse quando vocês puderem. O dono da igreja diz: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Nesse mesmo texto de Mateus capítulo 28, o dono da igreja diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. O dono da igreja deu uma orientação aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, sejam minhas testemunhas. Ou seja, esse poder não é para se exibir, esse poder não é para se promover, esse poder não é para mostrar que tem mais do que o outro. Este poder é para pregar o evangelho a toda criatura. Existem muitas pessoas que têm usado o dom de Deus de forma equivocada. Na obra de Deus não tem espaço para ninguém se promover com aquilo que o céu deu. Tudo que o céu liberou para nós é para a glória dele, é para a honra dele, é para louvor dele. Vocês vão pregar a minha palavra. E isso aqui é interessante, porque é impossível obra missionária sem o poder de Deus. É impossível obra missionária sem o Espírito Santo. É tanto que ele diz: esperem que o Espírito Santo venha. Porque a igreja é um grande mistério. E qual é o grande mistério da igreja? Vasos de barro, imperfeito, falhos, pregando uma palavra perfeita, servindo um Deus perfeito e proclamando o evangelho que é perfeito. Parece que não vai colar, parece que não vai dar certo. Como é que homens imperfeitos vai pregar uma palavra perfeita? Como é que homens limitados vai pregar um Deus que é ilimitado?
Aí vem a pessoa do Espírito Santo. Você só é limitado até estar cheio do Espírito Santo de Deus para cumprir a missão. E aí você vai ver pessoas que não têm aquela voz tão eloquente, mas vai fazer uma obra extraordinária. Você vai ver pessoas que não têm a afinação perfeita, mas vai fazer uma obra extraordinária. Aí Paulo, quando escreve, diz: Deus escolheu as coisas loucas desta terra para confundir as sábias. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. E aí você prepara o glória. Para quê? Para quando dá certo, a glória não seja do vaso, seja daquele que deu o dom e deu a graça. Então a igreja recebeu já o dispositivo para fazer a diferença. O problema é que não é fácil cumprir a missão, não é fácil sair da sua zona de conforto, não é fácil fazer o que Deus mandou, não é fácil entrar no território do inimigo, não é fácil ir em lugares que estão fechados, não é fácil romper janela 10x40, agora tem a janela verde, agora tem a janela 9x14, não é fácil entrar no território do inimigo, mas o dono da igreja diz: pode ir, que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso aqui é extraordinário, porque em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia diz que 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Porque o que acontece no primeiro dia da semana, 9 horas da manhã, é escola dominical. O Espírito Santo veio no dia da escola dominical, na hora da escola dominical. Tinha 500 crentes matriculados e só tinha quase 120. Essa história de gente faltar à escola dominical é antiga, é desde quando começou. Mas o Espírito Santo não esperou quem não foi para descer. Quem estava recebeu, quem estava foi cheio, quem estava foi impactado, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, se a obra é tremenda, pastor Benedito, se a palavra é perfeita, e se a missão é nobre, por que tem gente que não consegue fazer? Se a palavra é perfeita, a missão é nobre, a unção já foi liberada, porque tem gente que não ama missões. Se a ordem veio do dono da igreja, a ordem não é do pastor da igreja, a ordem não é do presidente da convenção, a ordem não é do crente mais antigo de Itararé, a ordem é daquele que tem a chave da morte e da vida na mão. Mas por que tem gente que não faz? E esse texto que vocês escolheram como tema, ao meu ver, é o texto mais completo para se falar de evangelismo e missões. Porque aqui não está a atuação de um discípulo, aqui não é um discípulo de Jesus que está nos dando o exemplo, aqui é o próprio Jesus nos dando o exemplo como fazer a obra missionária. E eu gostaria que você atentasse para a palavra de hoje. Eu vou dividir ela, uma parte para hoje, outra parte para amanhã, mas atente o que Deus vai falar com você. Deus não trabalha só na teoria. Na teoria todo mundo é bom, na teoria todo mundo diz que faz, na teoria todo mundo diz que ama. Por exemplo, você chega em alguns lugares, congresso de missão, e tem gente lá fazendo coreografia dizendo: eu vou para os países, eu vou. E Deus dizendo: por que tu não evangeliza nem na tua escola, nem na tua faculdade, nem na tua rua? Porque na teoria é fácil. É igual dizer: eu amo alguém. Ah, que maravilha. Eu quero ver na hora da dificuldade você provar que você ama. Aí o dono da igreja pegou os discípulos e diz: agora não é teoria, agora é prática. Eu vou mostrar a vocês o que é evangelho. Eu vou mostrar a vocês o que eu quero que vocês façam. Eu vou mostrar a vocês como é que eu quero que a obra seja feita. Aí ele pegou os discípulos e foi para Samaria. E aqui tem uma coisa, senhores pastores, tem coisa que o pastor tem que fazer na obra missionária que ele não tem que fazer nem reunião, porque se fizer reunião ele perde. Se Jesus perguntasse: ó Pedro, você acha que eu tenho que ir para Samaria? Pedro dizia: não, Senhor, eu acho que é um erro o Senhor ir para Samaria. Ó Tomé, você acha que eu devo ir para Samaria? Eu acho que Tomé dizia: eu não creio, Senhor, eu não creio que o Senhor está querendo uma coisa dessa, eu não acredito nisso. Não teve reunião, porque a reunião que tem que funcionar é a ordem que já veio do céu. Era necessário passar por Samaria. Quem não conhece Bíblia pode olhar e dizer: não, pastor, Samaria é mais um lugar. Não, Samaria não era mais um lugar. A briga já durava 500 anos.
Quando houve a divisão do reino, entre reino do norte e reino do sul, na época de Roboão e Jeroboão, houve uma divisão, uma cisão tão grande, que judeu olhava para samaritano e dizia: você não presta. Samaritano olhava para judeu e dizia: você é preconceituoso. Para você ter uma ideia, existia 3 caminhos da Judeia para a Galileia, da Galileia para a Judeia: o caminho da Pérea, o caminho da costa e o caminho de Samaria. Para você ter uma ideia, o caminho de Samaria, a viagem durava 3 dias, os outros caminhos duravam 6. Sabe o que o judeu fazia? Virava, passava uma volta, duplicava a viagem, mas não entrava em Samaria. Para um judeu legítimo, samaritano era a lenha do fogo do inferno. Para você ter uma ideia, os samaritanos não se comunicavam, a ponto de não era só passar por Samaria, era se ele encontrasse um samaritano, ele mudava de lugar, ele dava uma volta para não se comunicar. Aí o dono da igreja olhou e disse: vocês não querem ir, mas eu que sou o Deus encarnado, eu vou para Samaria para mostrar a vocês o que é missões. A palavra hoje vai doer um pouquinho. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você, né? Quando a palavra tocar em você, levanta a mão, dá glória, disfarça. Não fecha a cara não, senão todo mundo vai perceber que é com você. Essa noite aqui Deus não veio massagear seu ego, Deus veio sacudir você para dizer: eu te salvei para cumprir a missão. Bora passar por Samaria. Vamos embora entrar em Samaria, aleluia. Eu vou para Samaria com vocês. Isso aqui é tremendo, olhe para mim. Deus não discrimina povos, Deus não discrimina pessoas, Deus não deixa ninguém fora do plano da salvação. Embora Pedro para Samaria. Olhe para mim, irmãos, tem gente que vai fazer o que Deus quer zangado. Eu acho que o discípulo foi atrás de Jesus. Não é possível, eu não acredito num negócio desse, eu não concordo. Não tem gente assim na igreja, a igreja está se envolvendo com missão. Eu não concordo, eu não concordo. Isso aí, se fosse eu, graças a Deus que não precisa você concordar para a obra ser feita. O dono da obra está aprovando. Acabou. É igual tem gente que chega na igreja e quer escolher a mensagem que ele quer ouvir. Não, aqui não é self-service, aqui é prato feito. Aqui Deus dá a comida e o pregador entrega a igreja, e a igreja recebe, e a igreja come, e a igreja se alimenta. Presta bem atenção nisso aqui. Eles chegaram em Samaria, chegaram tão zangados que Jesus olhou e disse: vai comprar comida para não atrapalhar a obra. Deixa eu sozinho no tanque. Não ficou um para acompanhar Jesus. Já diz o ditado: é melhor só do que mal acompanhado. Tem gente que, se ele ficar com você, ele desanima o que Deus quer fazer na sua vida. Ele fica ali: não presta, não dá. Aí tem gente que Deus vai tirar, vai afastar, para que o projeto seja preservado. Eu vou repetir para você entender. Tem gente que Deus vai afastar para preservar o chamado que ele tem na sua vida. Por favor, não pirraça pastor, que pirraça pastor é perigoso. Olhe para o seu irmão e diga: não se assuste quando Deus tirar algumas pessoas de perto de você. É para preservar. Pegue na mão dessa pessoa e diga: Deus está te preservando, Deus está trabalhando para o projeto não ser comprometido. Eles vão comprar. E aqui tem um detalhe lindo. E eu vou dar o tema da mensagem, e vou dar 3 tópicos da mensagem, e amanhã mais 3. A mensagem deve ter uns 10, mas vai ser 6 tópicos. Já dá para Deus tratar o que Ele quer tratar aqui essa noite. 3 hoje, 3 amanhã. Qual é o tema da mensagem, pastor? O problema não está na ordem, o problema não está na palavra, o problema não está na falta de poder, porque o poder já foi liberado. O problema não está nas almas que está carente querendo missionário. O problema não está no mundo. O problema está na visão de quem recebeu a missão. O problema está na visão de quem recebeu a ordem. Então levanta a mão direita lá no 3º andar e diga bem forte. Levante a mãozinha e diga assim: a falta de visão. Não, tá fraco, tá fraco. Vou ver quem é que está desanimado aqui, se é os homens ou a mulher. As mulheres, levante a mão e diga: falta de visão. Vamos ver se os homens estão melhor. Os homens, levante a mão e diga: falta de visão. Eu estou olhando para as irmãs, elas estão querendo revanche.
Porque mulher vai rouca para casa, mas que ela ganha, ganha. As mulheres de novo, levante a mão e diga: falta de visão. Diga que elas não ganhou. Todos, a falta de visão atrofia a missão. Então compartilha isso para uns 3 irmãos. A falta de visão atrofia a missão. A falta de visão atrofia a missão. Quem tem uma visão deturpada, a missão está comprometida.